Vibe Mundial FM. Estamos de volta com o programa Divã de André Kepp. E hoje, olha aí, o tema Inteligência Suprema. É um programa muito especial para você. Ouça não só com a razão, ouça com o coração, que é muito especial para você. Inteligência Suprema. Vou me apresentar rapidamente. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo. Vamos ter algumas ideias renovadas, ideias novas, ideias contemporâneas, científicas e filosóficas, sobre inteligência suprema. Vamos deixar para trás aquelas ideias antigas, superadas e tal. Vamos ter ideias novas. Então, inteligência suprema não é aquele Deus punitivo que queria o mal das pessoas, que fazia guerra, não. Deus verdadeiro é outro e a inteligência suprema é outra. Bom, mais inteligente do que qualquer tecnologia atual e mesmo do que a inteligência artificial é a inteligência suprema. Então as pessoas acham, não, a última palavra agora é o computador quântico. Tem poucos no mundo. Não, a última palavra é a inteligência artificial. Não, nós temos uma inteligência muito maior que a inteligência suprema. Vamos ver aqui. E aí pode vir a pergunta, ô André, mas o que você está falando? O que é essa inteligência suprema? Vamos lá. Para descrevê-la, me basearei em um texto do filósofo neoplatônico Plotino. Olha, esse filósofo, por muitos anos, não estava sendo estudado. E agora, em pleno século XXI, ele está sendo estudado muito. Então, vamos pela filosofia. Ele viveu no século III, nascido em 205, faleceu em 270 depois de Cristo. E ele já tinha uma ideia muito avançada sobre a inteligência suprema. Então, aonde você vai, se você quiser ler, né, e é uma leitura fabulosa, mas é uma leitura maravilhosa, vamos dizer assim, eu vou colocar esse adjetivo. Mas é um livro tão profundo, tão denso, que você precisa estar lá bem relaxado para ler, sem nada em paralelo, nenhuma atividade em paralelo. Então, com muita concentração. O texto é o Tratado das Enéadas. E hoje eu vou falar do capítulo As Três Hipóstases Iniciais. Hipóstases são princípios, os três princípios iniciais, né? E esse texto foi publicado no Brasil, você também encontra aí nas livrarias. Bom, Plotino chamou essa inteligência suprema de nous, tá? Então, em alguns textos, quando você encontrar a palavra nous ou alguns adjetivos referentes a nous, é sobre essa inteligência suprema. E é a inteligência que as religiões chamam de Deus. Só que muitas vezes, o que acontece nas religiões? Muitas vezes as interpretações são boas, muito interessantes. Às vezes as interpretações vão por esse lado de que Deus tem raiva da gente, tem ódio da gente, que quer fazer guerras. E Deus, pelas definições, né, do próprio, você vai encontrar na própria Bíblia, né, no Evangelho, do nosso amado Mestre Jesus, Deus é puro amor. Então ele só tem amor pelo ser humano. Então todas essas visões de Deus vingativo, Deus faz isso, Deus faz aquilo, é visão humana. Não tem nada a ver com a inteligência suprema. Vamos desenvolver muito o nosso conceito de inteligência suprema, de Deus. Não vamos ficar com esses conceitos assim da época da carochinha. Por que não estamos mais em contato intenso com essa inteligência suprema? Essa é uma pergunta que você pode me fazer. André, bom, mas se é a solução de tudo, se está aí para a gente utilizar, por que a gente não está em contato e não está utilizando, né, esse intercâmbio, né, com a inteligência suprema? Segundo o filósofo Plotino, justamente no capítulo As Três Hipóstases Iniciais, hipóstases são princípios, ele fala o seguinte: o ser humano decidiu, no passado,
Na época que as religiões chamam de queda, então o que a religião chama de queda é o que o ser humano fez no passado e Plotino descreve nesse texto. Ele decidiu se afastar de Deus e seguir um caminho próprio. Então foi isso que aconteceu. Quer dizer, o ser humano pensou assim, não, nós somos inteligentes o suficiente, nós vamos seguir o caminho próprio, desvinculado da inteligência suprema. E aí as coisas começaram a não dar certo, até chegar no estágio que está hoje. Então a questão é a seguinte, então você pode fazer a seguinte pergunta, então Plotino afirma que não foi Deus que nos abandonou, mas nós seres humanos que viramos as costas para ele? Exatamente. É isso que Plotino afirma no texto. E ele era um autor neoplatônico que estudou o grande sábio Platão. Platão foi um grande sábio que nós tivemos, da filosofia, né? Então, ele estudou Platão e estudou também aquelas partes de Platão, aqueles trechos do texto de Platão que são chamados esotéricos ou assim, com segredos, né? E que ele só passava para os discípulos dele, os alunos dele, lá da academia, né? Que Platão fundou. Então, não foi Deus, porque a maior parte das pessoas pensa assim, não, é o seguinte, não, Deus não está nem aí com a gente, e está esperando que a gente se exploda aqui embaixo. Não é isso. Nós nos viramos de costas para ele e, a partir disso, fizemos a nossa civilização. Tivemos liberdade para isso? Tivemos. Temos livre-arbítrio. Mas fizemos essa civilização toda atrapalhada. Então, a inteligência que você precisa buscar não é a inteligência artificial. Não é a inteligência da tecnologia. E eu diria apenas. Se não for conectado com uma inteligência superior, tudo isso pode ser muito distorcido, muito deturpado. Então busque, vá direto à fonte, vai na inteligência superior. Vibe Mundial.